Vamos aprender hoje um pouco sobre CSS, certo? A ferramenta aí que a gente vai utilizar para fazer as estilizações, né? Personalizar aí os nossos sites, deixar as nossas páginas web um pouco mais bonitas. Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Como dito na intro do vídeo, vamos então hoje aprender um pouquinho sobre CSS, certo? E na verdade é bem pouco mesmo, tá? Porque a ideia aqui é a gente ver o básico ali de como se implementa o CSS nas páginas HTML, né? E ali o pouco que a gente vai precisar utilizar para a página que a gente está construindo nesse nosso projetinho. E até porque se a gente fosse, né, ficar aqui conversando, né, expondo ali todos os aspectos, todas as propriedades e possibilidades que o CSS traz para a gente ficaria muito e muito tempo aí, né, semanas e semanas falando só sobre o CSS, ok? Porém, como já dito em outros vídeos, esse não é o foco principal do canal, pelo menos por enquanto, certo? Antes de seguirmos para o vídeo, né, propriamente dito, não esqueça de deixar o seu like aí, né, para fortalecer o canal, ok? Ajuda bastante, né, na divulgação. Deixe seus comentários também, o espaço dos comentários aí está sempre aberto para suas dúvidas, suas sugestões, seus feedbacks, certo? E, claro, se não for inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos conteúdos novos que estão vindo aí semanalmente, ok? Então é isso, então vamos para o vídeo, vou trocar de tela aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre CSS. Seguinte então galerinha, para dar continuidade no nosso último vídeo, eu já estou aqui com a nossa pastinha front-end, né, que a gente criou no último vídeo, já estou com ela aberta aqui, a gente está só com o index.html e só um detalhezinho que eu vou mostrar aqui no VS Code, eu já estou com o VS Code aberto aqui no nosso projetinho. Diferente, né, da onde a gente parou realmente no último vídeo, eu fiz só uma coisinha a mais aqui, que foi a questão das imagens, né? Então, o que acontece? Eu já deixei, só para não ficar tão, né, repetitivo e maçante aqui, para não precisar ficar em vídeo adicionando todas as imagens, eu já deixei as imagens adicionadas aqui, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui ó, na seção, né, que a gente tem de TypeScript, a gente já tem a imagem do Node, né, o link que é o URL para a imagem do Node, para a imagem do Dino e também para a imagem do BAN, assim como nas outras seções também, tá? Só um detalhezinho a mais, né, é que se você for ver aqui agora nas nossas nos arquivos aqui do nosso projeto, né, a gente tem, além do index.html que a gente já tinha, eu tenho agora uma pastinha img, tá? E aí aqui dentro eu tenho 3 imagens, certo? Que tem aqui ó, o Beagle, o Echo e o Jersey, né, no caso. Que são 3 imagens que eu não consegui achar uma imagem no Google assim que fosse ficasse legal ali nos cards, né, que a gente está montando. Então eu peguei nesses 3 casos aqui, eu baixei a imagem, removi o fundo e aí deixei elas aqui dentro do projeto, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, se não me engano, essa seção aqui, ó, que é a seção do Go, a gente vai ver aqui que a importação das imagens aqui no nosso HTML, né, em vez de a gente passar uma URL, um link para o site, né, por exemplo, onde está a imagem, a gente está carregando ela direto do nosso projeto. Então, por isso eu coloquei aqui ponto barra, né, que é para saber, para partir, né, da pasta onde a gente está, que é onde o nosso HTML está, na verdade, barra img, que é o nome da pastinha que a gente criou, barra Beagle, né, ou beagle.png, que é o nome do arquivo, né? E aí, da mesma forma para o Echo e para o Jersey também aqui na seção do Java, certo? Então aqui, ó, por exemplo, na seção do Java a gente tem o Jersey aqui, né? Aqui em cima na parte do Spring Boot a gente pegou, eu coloquei direto a URL mesmo, então a gente já tem as imagens, né? Todas as imagens aqui. Eu vou clicar aqui em Go Live, ó, e aí a gente já vai ver o nosso projetinho rodando, né? Eu vou trazer aqui para o meu navegador que eu já tenho aberto, tá? E aí a gente já tem então o nosso projetinho rolando aqui, né? Meu primeiro projeto multilinguagens com todas as imagens aqui, ó, dos frameworks, né? Tecnologias aí que a gente vai utilizar para continuar aí os próximos vídeos futuros, né? Então beleza, então a gente já tem aí todas as imagens, o nosso HTML já está mais ou menos estruturadinho e aí sim agora a gente vai de fato
começar a falar sobre CSS, certo? Que é a ideia principal desse vídeo, né? Bom, galera, a gente já inclusive tem, né, um CSS já dentro do nosso sitezinho aqui, que é o Bootstrap, né? Como a gente fez ali na última aula, a gente adicionou o Bootstrap, né, no nosso site, até para poder criar ali aqueles cardzinhos, né, que a gente montou, para não precisar ficar estilizando e configurando todos aqueles cards, né, toda aquela estrutura do zero manualmente. A gente colocou o Bootstrap ali porque a ideia do Bootstrap é justamente trazer coisas prontas já para a gente de CSS, né, e aí a gente já consegue dar uma adiantada no nosso trabalho, né, no nosso processo, quando a gente está desenvolvendo alguma página web. E óbvio tem, né, como foi dito no outro vídeo também, várias outras opções, né, alternativas além do Bootstrap. Eu peguei o Bootstrap aqui, que é, né, um dos mais famosos, aí, mais conhecidos e bem simples de utilizar, né? Então a gente já tem aqui a importação dele dentro do nosso HTML, então quer dizer que a gente não está totalmente cru, né, zerado de CSS na nossa página, né? A gente já tem aqui a parte do Bootstrap, tá? Então o que a gente vai fazer agora é começar a adicionar algumas estilizações que daí sim a gente vai precisar só para deixar assim um pouquinho melhor ali, a fazer alguns ajustes finos e coisas do tipo, para o nosso site ficar um pouquinho mais bem organizado ali, beleza? E aí, né, obviamente eu vou aproveitar para explicar e ensinar aqui alguns pontos básicos ali, principais relacionados ao CSS, tá? Então, para a gente começar, basicamente o CSS, as duas principais coisas que você tem que ter em mente e saber, né, quando vai utilizar o CSS, são as seguintes, né? A primeira é as formas, digamos assim, né, de implementar o CSS, onde que a gente pode colocar nosso código CSS, né? E o segundo ponto principal são a gente entender os seletores, né? Como que a gente aplica as estilizações para os nossos elementos do HTML, beleza? Então vamos lá, vou começar com o primeiro ponto, né? Que é os locais aqui onde a gente consegue colocar, né? Codificar o nosso CSS. E aí eu vou passar os 3 pontos básicos, né? Os 3 pontos que a gente tem, só que já em seguida eu vou falar também qual que é o mais recomendado, tá? Então beleza. A gente está aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar a nossa tagzinha body aqui, tá? Para usar como exemplo, certo? Então, se a gente for ver, ó, aqui tá, a gente está com o nosso site, né? O fundo tá branco. E só para eu exemplificar, para eu explicar essa parte, eu quero transformar o nosso fundo aqui do site em cinza, beleza? Um cinzinho assim um pouco mais claro. Então, vamos lá. Uma das opções, né, a primeira opção que eu tenho de codificar o meu CSS seria dentro das próprias tags HTML, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou dentro da tag body, né? Eu posso vir aqui, ó, colocar um style, tá? Se eu der um enter aqui, ele já completa para mim colocando igual e as aspas duplas, né? E aí, dentro dessas aspas duplas, eu posso colocar qualquer propriedade do CSS que eu quiser, ok? Então, por exemplo, eu tenho a propriedade aqui, ó, background color, que é a propriedade que me permite definir uma cor de fundo, certo? Para o meu elemento. Nesse caso, como eu estou aplicando essa estilização para o body, né, a gente já viu que o body é o elemento que está por fora de todo o meu HTML, né, toda a nossa página. Então, tudo que a gente tem na nossa página, ali no nosso HTML, vai estar dentro do body. Se eu estou aplicando uma cor de fundo para o meu body, quer dizer que eu estou aplicando uma cor de fundo para a minha página inteira, ok? Então, para a gente fazer isso, ele até dá algumas opções aqui de cores já, né? Mas ao invés de usar uma cor dessa aí, eu vou colocar o que a gente chama de cor hexadecimal, tá? Então, vou botar aqui 999, por exemplo, que é esse cinzinho aqui que eu quero aplicar ali só para a gente fazer um teste, tá? Então, beleza, eu vou salvar aqui agora. Voltamos para a nossa página e a gente já viu que o cinza funcionou, beleza? A nossa página já está com background cinza agora. Então, essa é a primeira forma que a gente tem para utilizar o CSS, né? Isso é o que a gente chama de CSS inline, né? Estilização em linha, né? Que é basicamente a gente está atribuindo diretamente na linha do nosso elemento HTML, ok? Uma segunda forma de se fazer isso, tá? É o seguinte:
Inclusive, antes de partir para a segunda forma, eu queria até só mostrar para vocês, ó, tem uma das ferramentas que a gente mais vai utilizar, principalmente quando a gente está desenvolvendo para web, né, para front-end, por exemplo, é a questão do inspecionar elemento aqui, ó, que alguns navegadores abrem com o botão direito em inspect ou inspecionar elemento, né, se você tiver com o navegador em português, ou tem alguns navegadores também que tem os atalhos ali de F12 ou Ctrl Shift I, algo do tipo, ok? E aí, se eu vier aqui no meu body, ó, a gente vai ver que ele já está com o style, né? Que ele identificou lá aquele style que a gente aplicou e ele, né, já está com fundo cinza aqui. Aqui na esquerda ele tem toda a estrutura do nosso HTML, exatamente como a gente montou lá, ok? E aqui na direita a gente tem as estilizações, a parte do CSS que ele conseguiu identificar, né, e interpretar para a gente. E aí, se a gente for ver, ó, ele colocou como element.style aqui, né, o background color, tá? Então, basicamente, ele entende como element style tudo que está exatamente no CSS inline, igual a gente fez agora, ok? Se a gente tivesse aplicado, né, essa estilização de uma das outras duas formas que eu vou mostrar em seguida, ele não estaria mostrando esse background color aqui. Ele mostraria basicamente do jeito que está aqui embaixo. Ó. Se a gente for reparar, esse nosso body aqui, tá? Ele já tem uma estilização vindo direto pelo Bootstrap, tá? Como a gente importou o Bootstrap para o nosso projeto, né, para a nossa página, ele por padrão também já aplica algumas estilizações lá do lado dele. E se a gente for ver aqui, ó, ele inclusive tem já um background color aqui, ó, que está arriscado, inclusive, tá? Por quê? Por que ele riscou aqui, né? Basicamente, esse, né, no caso, é o significado, o motivo, é justamente a forma como o CSS funciona, tá? Inclusive, o próprio nome, né, do CSS vem de Cascade Style Sheet, né? Ou seja, folha de estilos em cascata. O que significa em cascata? Quer dizer que se você adiciona, por exemplo, uma estilização para um elemento aqui no início do seu código e lá mais para frente, né, no meio, no final do seu código CSS, você troca a estilização daquele mesmo elemento, ele vai sempre, o navegador, né, vai sempre levar em consideração a última estilização que foi passada para aquele elemento. Tá? Então isso quer dizer que é isso que significa ser em cascata, né? Ele vai aplicando as estilizações de cima para baixo, no caso, né? E aí o que acontece? Quando a gente aplica uma estilização inline, né, ou igual a gente fez aqui agora na tag body, essa estilização inline é sempre a mais importante que ele vai considerar. Tá? Então, por mais eu posso ter várias estilizações em outros locais, certo? Como, por exemplo, os outros dois locais que eu vou mostrar em seguida. Porém, essa primeira que eu estou mostrando, que é o CSS Inline, é o que ele sempre leva em consideração por último. Ok? Então, só para deixar isso claro. E aí, por isso que se a gente for ver, ó, o background color, né, que está vindo do Bootstrap, ele cortou, né, ele riscou esse background color, porque depois dele ele está considerando o nosso background color que a gente aplicou inline, tá? Agora, se a gente for para o segundo tipo, né, de utilização do CSS, aqui dentro da nossa tag head, né, do nosso bloco de código que está dentro da tag head, eu posso ter uma tag style, certo? Aqui dentro. Ó. E aí, dentro dessa tag style, eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, esse background color, copiar ele daqui e jogar aqui em cima, certo? Só que aí, esse background color, eu preciso aplicar ele para um elemento, né? Porque aqui eu estou simplesmente colocando background color, mas meu CSS não vai saber para quem que eu quero aplicar esse background color, ok? Então, concordo comigo que aqui a gente tinha aplicado a propriedade style, né, dentro da tag body. Agora a gente vai precisar referenciar essa tag body aqui dentro desse style, para ele entender que eu estou aplicando o background color dentro do body. Como que a gente faz isso? Eu posso vir aqui, simplesmente digitar body, tá? E aí, aqui dentro eu coloco a minha estilização, ok? Então eu posso vir aqui, ó, copiar dar um Ctrl X aqui, na verdade, nesse background color, tá? E jogar ele aqui dentro do meu body, certo? Então eu abro, fecho chaves aqui e todo o código que eu colocar dentro dessas chaves, ele vai estilizar
para dentro do elemento que eu estou chamando aqui, ok? Então, beleza, posso tirar isso aqui agora, né, do meu body, e vou ficar apenas com essa configuração aqui. Se eu salvar e voltar aqui para a nossa página, a gente vai ver que tudo continua igual, vou até dar um refresh aqui, ó, tudo continua funcionando, né, o nosso background cinza. Se a gente for olhar aqui no nosso HTML, ele não está mais com o style aqui, tá? Então ele entendeu que a gente tirou daqui. E se a gente abrir o nosso head, a gente vai ver que tem o nosso style agora aqui dentro do head, tá? E aí, ó, para a gente perceber a diferença que eu falei, agora como a gente tirou o style de dentro da tag body, né? Ele tirou aqui desse elemento.style também, tá? E aí ele trouxe aqui, ó, agora a gente pode ver que temos um body aqui, que ele está referenciando no index.html, e temos um outro body aqui embaixo, que esse é o que eu falei antes, que é o que está vindo do Bootstrap, tá? E ele tem, a gente consegue ver que ele está com o mesmo funcionamento, né? O background color que está vindo do Bootstrap está riscado e ele está levando em consideração o nosso. Agora eu vou fazer uma alteração aqui, ó, para deixar mais claro para vocês essa questão da cascata, tá? Então o que acontece? Aqui nesse caso, nesse cenário, primeiro eu estou importando o Bootstrap e depois estou aplicando a minha estilização. Agora, se eu remover essa minha estilização daqui, vou dar um Ctrl X, tá? E vou dar um Ctrl V antes da importação do Bootstrap. Então, primeiro, né, nesse cenário agora, primeiro eu estou estilizando o meu body, depois eu estou importando o Bootstrap. Se eu salvar e voltar para o nosso navegador, a gente vai ver que o nosso background cinza parou de funcionar, tá? E se eu clicar aqui de novo, ó, agora a gente pode ver que o body que está vindo aqui do Bootstrap, né, não está mais riscado, aqui é o background color, e o que está riscado agora é o body que a gente definiu, tá? Então, por quê? Porque agora, como eu falei, em relação à cascata ali de estilização, ele primeiro aplicou a minha, ok. Depois ele reconheceu ali a aplicação de uma outra cor para o mesmo elemento através da biblioteca do Bootstrap, que a gente importou. E aí, como a do Bootstrap é a última na ordem, né, ele aplicou a estilização do Bootstrap, né, trocou a estilização que a gente tinha adicionado. Então é bom ficar ligado quanto a isso, ok? Então eu vou dar um Ctrl X aqui de cima, voltar aqui para baixo de novo e agora, se eu salvar, o nosso fundo cinza volta a funcionar corretamente, beleza? Então, ok, essa é a segunda forma de a gente implementar um CSS, né? Porém, essas duas formas que a gente viu até aqui não são as mais recomendadas, tá? Principalmente essa via head, né, praticamente não é mais utilizada, certo? O CSS inline, que foi a primeira forma que a gente viu, em alguns cenários bem específicos pode ser possível você utilizar, tá? Caso realmente seja necessário. Porém, o formato mais comum e mais utilizado hoje em dia é o seguinte: eu venho aqui no meu projetinho, né, na raiz, aqui onde tem um arquivo index.html, e clico aqui para criar um novo arquivo. E aí eu vou chamar ele de style.css, tá? O nome aqui pode ser o nome que você quiser, tá? Só precisa terminar com .css. Por padrão, tá? Assim como também por padrão a gente costuma chamar a nossa página HTML, a nossa primeira página HTML, né, como index, da mesma forma, né, pelo mesmo padrão, a gente costuma chamar o nosso primeiro arquivo CSS como style, tá? Então index.html e style CSS, geralmente é assim que a gente faz, tá? E aí agora, aqui no meu index.html, eu preciso referenciar aquele meu arquivo externo, tá? Então, ao invés de eu ter a estilização direto aqui no meu HTML, como a gente fez aqui, ó, eu vou remover isso aqui. Na verdade, antes de remover, eu vou selecionar essa partezinha do body e dar um Ctrl X, tá? Ou Command X, no caso, e vou remover essa tag style. E aí, o que eu vou fazer agora é um link, tá? E aí o VS Code até já dá o atalho aqui pra gente, né? Que é o link .css. Ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o Bootstrap, tá? Se a gente for ver, ó, também é um link com o Hell Style Sheet. Então tá aqui, ó, link Hell Style Sheet. Só que aí o href agora, em vez de apontar para uma URL, como ele está apontando para o Bootstrap, agora eu vou apontar para o meu arquivo style.css. Inclusive, eu autocompletei aqui pelo VS Code, ó, e como eu falei, né, por ser padrão, a gente chamar o arquivo inicial de style.css, ele já monta automaticamente para mim a linha com esse nome de arquivo, tá? Por isso que é legal a gente seguir esses padrões também, tá? O único detalhezinho que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, né, é colocar um ponto barra aqui na frente,
só para que, independente de onde a gente estiver rodando o nosso HTML, o interpretador, né, desse HTML sempre consiga entender que o nosso CSS está partindo do mesmo diretório, né, onde está o nosso arquivo HTML. Então eu gosto de deixar esse ponto barra ali na frente, beleza? Ok, então agora a gente já tem o nosso CSS importado aqui, né? Já temos ele vinculado, e a gente pode vir então aqui dentro do nosso arquivo específico para CSS, né? E dar um Ctrl V, né? Ou Command V daquele código que a gente copiou lá da tag style, né? Então é a mesma coisa, tá? Chamando o body, né? Que é o elemento que a gente quer aplicar a estilização, abrindo e fechando chaves e aplicando a propriedade background color, recebendo a hashtag 999, ok? Se eu salvar aqui agora, tá? Agora sim ele salvou, beleza. Volto aqui no meu navegador, posso dar um refresh que vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá? Inclusive para você ver, ó, se eu fizer a mesma coisa ali que a gente viu, né? De pegar essa importação do meu CSS e jogar para cima, tá? Antes da importação do Bootstrap e salvar, vai acontecer a mesma coisa, a gente perde o nosso fundo cinza. Tá? Então, do mesmo jeito, a gente precisa ter a importação do nosso CSS depois da importação do Bootstrap. Tá? Então, é sempre importante ficar ligado nisso. E aí agora, aqui dentro desse nosso arquivo CSS, a gente pode sair estilizando todo o nosso HTML da maneira que a gente quiser. Ok? E aí a gente chega no segundo ponto. Tá? O segundo ponto principal do CSS, que é o quê? São os seletores. Tá? Então, o que acontece, né? Agora a gente já viu onde a gente pode aplicar ou codificar, no caso, o nosso CSS. Agora a gente vai ver como a gente seleciona, né, os elementos do HTML que a gente quer aplicar alguma estilização. Então, vamos lá. O primeiro tipo de seletor a gente já está utilizando, que é o seletor através dos elementos, né, dos nomes dos elementos HTML. Então, por exemplo, se eu quero estilizar o meu body, eu posso simplesmente, do jeito que eu fiz aqui, colocar o nome body, né, que ele já vai entender que eu estou referenciando ao meu elemento HTML e aplicar essa estilização, certo? Se eu quisesse, por exemplo, aplicar essa estilização de background color aqui para o meu header, tá? Eu poderia vir aqui, em vez de body, colocar header, certo? Se eu salvar aqui, ó, a gente vai ver que ele aplicou agora o cinza apenas nessa primeira linha aqui, que é o nosso header, tá? Então, esse é o primeiro tipo de seletor que a gente tem, beleza? Depois, a gente tem um outro seletor que não é tão utilizado normalmente no CSS, geralmente ele é mais utilizado para o JavaScript, que a gente vai ver mais para frente, mas nada impede a gente utilizar ele no CSS também, que é o seletor ID, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha tag header, tá? Eu consigo aplicar aqui, ó, um ID, tá? Eu digito ID, dou Enter, ele já coloca ali o igual e as chaves duplas, as aspas duplas, né, ali para mim. E eu posso aqui colocar qualquer nome, tá? É um identificador para o meu elemento. Então, por exemplo, eu vou botar aqui cabeçalho, tá? Sem cedilha mesmo. Bom, beleza. Agora eu tenho a minha tag header tá identificada com o nome cabeçalho. Só um ponto importante, né? Por convenção, o ID, quando a gente usa um ID aqui no nosso HTML, o ideal é que a gente não tenha outro elemento com o mesmo ID. Tá? Então, por exemplo, se eu definir ID cabeçalho aqui para o meu header, não é legal a gente vir aqui no nosso main, por exemplo, e da mesma forma colocar ID cabeçalho. Tá? Por quê? Porque é um ID, é um identificador, né? Então a gente precisa ter apenas um elemento com aquele identificador, certo? Isso por padrão, tá? Não quer dizer que a gente não possa fazer isso, mas não é legal fazer isso. Tá? Então, beleza. Então, vamos deixar apenas um ID aqui como cabeçalho, que é o meu header. Tá? Se eu salvar aqui agora e voltar para o meu CSS, eu posso fazer o seguinte. Ao invés de colocar header aqui para utilizar o seletor direto do elemento HTML, agora eu quero usar o ID. Então, para isso, eu coloco a hashtag, né, o jogo da velha, e aí eu coloco o cabeçalho, que é o nome que eu coloquei aqui no meu HTML para o ID. Tá? Então agora, como eu coloquei a hashtag cabeçalho, se eu salvar, posso voltar aqui no nosso site que vai estar funcionando do mesmo jeito. E, né, para mostrar aqui, ó, se eu remover esse ID cabeçalho daqui do meu header e jogar no meu body, agora o cinza, né, o fundo cinza vai estar aplicado no nosso
na nossa página inteira, ok? Então, esse é o segundo tipo de seletor HTML, tá? Através do ID, do identificador dos elementos HTML. E aí um terceiro tipo bastante utilizado, esse ainda mais, né, é o que mais é utilizado, na verdade, é as classes, né? Então eu posso vir aqui, ó, colocar class, tá? Posso deixar como cabeçalho mesmo, certo? E aí, agora se eu salvar desse jeito, a gente vai ver que parou de funcionar o cinza aqui. Por quê? Porque para eu selecionar uma classe, né, um class aqui no meu HTML, eu não uso a hashtag, eu uso o ponto, certo? Simplesmente o ponto. Agora se eu salvar, ó, eu volto no HTML, voltou a funcionar de novo. Então beleza, então esse é o terceiro tipo, né, e um dos mais utilizados seletores do CSS, ok? E da mesma forma eu poderia vir aqui, né, tirar essa class do body e aplicar para o meu header, por exemplo, tá? Se eu salvar aqui, ó, a gente vai ver que agora ele está aplicando só pro header esse fundo cinza, certo? E diferentemente do ID, o class é bem comum a gente ter vários elementos, né, no nosso HTML utilizando a mesma classe, né, o mesmo class ali. Inclusive, se a gente abrir aqui a primeira seção, por exemplo, a gente vai ver que essas tags HTML, né, esse conteúdo HTML que a gente copiou lá do site do Bootstrap, a gente vai ver que todos eles vêm com o class, tá? E, inclusive, alguns deles têm mais de uma classe, tá? E como que a gente define, né? A gente pode definir várias classes para um mesmo elemento através de espaços aqui separando cada uma, tá? Então, cada nome desse aqui, ó, que está separado por espaço é uma classe CSS diferente, tá? E a gente pode aplicar estilizações diferentes para cada uma. Então, vai ter, por exemplo, uma estilização para a classe row, uma estilização para a classe G-4, para a classe col e assim por diante, tá? Então, a gente pode ter várias classes, né, no mesmo elemento, nada impede isso, certo? Então, beleza. Então, agora a gente já viu aí os dois pontos principais, né? Tanto onde a gente pode aplicar, né, ou codificar o nosso CSS e também os três seletores principais do CSS, né, para quando a gente quer selecionar algum elemento no nosso HTML, tá? Por enquanto eu vou deixar sem class, sem ID, sem nada aqui, tá? Vou deixar assim. E aqui eu vou tirar esse cabeçalho aqui também, porque a gente não vai utilizar dessa forma. Só para, né, a gente já se encaminhar para o fim do vídeo, eu vou fazer um detalhezinho aqui que é adicionar algumas fontes já por padrão, tá, para o nosso site, porque eu não quero utilizar essa fonte default que vem aqui que no caso o próprio navegador geralmente tem a sua fonte default quando a gente não informa, né? Então a fonte eu iria mudar dependendo do navegador que a gente estiver carregando no nosso site. Eu quero que seja a mesma fonte independente do navegador. Para isso a gente tem o Google Fonts, certo? Vou pesquisar aqui, ó, Google Fonts. A gente pode abrir ele aqui. E aí eu vou pegar rapidamente aqui duas fontes diferentes, tá? Eu posso pesquisar aqui, ó, a primeira fonte que eu quero é o Montserrat. Montserrat, aqui. Seleciono ela aqui, desço um pouquinho. Eu vou pegar aqui a fonte Regular 400, vou clicar aqui em mais, tá? Já apareceu aqui na direita para mim. E vou pegar também a fonte Bold 700, tá? Então aqui basicamente você pode... se você quiser usar outras fontes também não tem problema, você busca aqui, tem uma variedade muito grande de fontes aqui do CSS, do Google, tá? E aí o único detalhe é que daí agora aqui na direita, ó, eu já tenho as duas fontes selecionadas e aí eu posso escolher como eu quero importar essas fontes para o meu projeto. Aqui eu tenho a opção de importar via link, que daí seria no meu arquivo HTML, ou eu posso importar via @import dentro do meu arquivo CSS. É essa a opção que eu quero, tá? Então vou selecionar aqui o @import, dar um Ctrl C aqui ou Command C, vou vir aqui no meu CSS e vou dar um Ctrl V, tá? Da mesma forma, só rapidinho aqui, ó, deixa eu remover essas duas Montserrat e vou pegar também uma outra fonte que é o Lato, tá? Aqui, ó, Lato, essa mesmo. E aí essa eu vou pegar aqui a Bold 700. Beleza, vou selecionar o import do mesmo jeito. Vou vir aqui dar um Ctrl C ou Command C e Ctrl V aqui ou Command V. Beleza, já temos as duas fontes importadas no nosso projeto. O único detalhezinho que eu gosto de fazer é trocar
esse carinha aqui, ao invés de swap, eu gosto de botar ele como block, tá? Só para aquele primeiro carregamentozinho ali da nossa página, geralmente quando a gente coloca swap, ele faz uma leve alteração da fonte padrão que o navegador entende para a fonte que a gente está importando aqui. Então eu gosto de deixar ele como block, porque daí ele já abre, né, já carrega a nossa página quando já tem a fonte que a gente está informando aqui carregada, ok? Então só para não ter aquele leve alteraçãozinha na primeira vez que a gente carrega a página, beleza? E aí, para a gente finalizar o vídeo então, já que a gente já tem a fonte importada, tá? Eu vou mostrar, na verdade, mais um outro seletor que a gente geralmente utiliza, que é um seletor geral, né? Um seletor que significa que a gente está selecionando basicamente todos os elementos do nosso HTML. E para isso a gente utiliza o asterisco, tá? Então o asterisco ele significa que eu quero literalmente todos os elementos do nosso HTML. E por que a gente utiliza isso por padrão, tá? Geralmente a gente utiliza isso. Porque tem um conceito, né, dentro do CSS que a gente chama de CSS reset, tá? Que seria basicamente resetar todas as estilizações que o HTML já traz por padrão, certo? Então, se a gente for ver, né, quando a gente cria qualquer páginazinha HTML sem que tenha nenhuma estilização, né, sem que tenha CSS nenhum envolvido, ainda assim ele vai ter algumas estilizações que o navegador vai aplicar por padrão. Tá? Inclusive, dependendo do navegador, pode ser que alguma das estilizações padrões ali desses elementos sejam diferentes, dependendo de um navegador para o outro. Tá? Então, por exemplo, aqui ele até inclusive já traz para mim as opções, né? Então a gente tem aqui o margin 0 e o padding 0, tá? Basicamente aqui a gente está resetando todas as margens, tanto externas quanto internas de cada elemento, tá? Então a gente quer resetar, quer deixar literalmente todos os elementos sem margem nenhuma, tanto interna quanto externa, porque depois cada elemento que a gente for querer estilizar, né, personalizar essas margens, a gente consegue definir a margem que a gente quiser partindo do zero, né, e não partindo do padrão que o navegador vai estar impondo. Depois a gente tem um box size em border box, que também é geralmente utilizado principalmente para a parte de responsividade, tá? Ele ajuda bastante nessa parte de responsividade, não vou entrar muito nesses conceitos aqui agora. E uma outra coisa que a gente pode fazer é definir uma fonte family aqui já padrão para o nosso site, tá? Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui essa fonte family Montserrat, que é a primeira que a gente selecionou aqui, beleza? E a gente coloca depois coloca uma vírgula aqui, né? E coloca sans serif já para que caso, né, se por algum motivo o nosso navegador não conseguir carregar essa fonte, aí ele aplica uma fonte qualquer ali que ele tenha que seja sem serifa, ok? Mas o ideal é ele sempre conseguir carregar a nossa fonte que a gente está indicando aqui. E aí eu estou aplicando aqui nesse CSS Reset também, justamente para que, por padrão, né, o nosso site carregue totalmente com a fonte family já Montserrat. E aí depois, nos elementos que a gente quiser alternar essa fonte, né, daí a gente aplica uma fonte diferente específica no elemento, certo? Bom, por hoje é isso, né, para que o vídeo também não fique tão grande, a gente vai parar por aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade, basicamente daí, no caso, como, né, a gente já viu aqui hoje, os conceitos principais por trás do CSS. No próximo site a gente vai basicamente só adicionando os estilos em si que a gente precisa para a nossa página, tá? E aí eu vou falando um pouquinho ali sobre as propriedades que a gente vai utilizar e tudo mais, tá? Então no próximo vídeo a gente deixa aí o nosso site realmente um pouquinho mais bonito, ok? Bom, então por hoje era isso, galera. Mais uma vez, se você curtiu o conteúdo, né, acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também os comentários, né, caso tenha alguma dúvida aí ou algum feedback. E se não for inscrito ainda no canal, também, obviamente, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades, ok? Até o próximo vídeo.